Iniciou. Iniciou a gravação. Ok, se todos puderem registrar a presença, então, no chat, para ficar registrado junto à gravação da reunião. Boa tarde. Um minutinho, pessoal, a gente está com dificuldade aqui para rolar a minuta na na apresentação, mas já já a gente começa. Presidente, a Vanessa levantou a mão. Ela é a secretária que, Hélio, porque a nossa apresentação não está rolando ali, a gente está tentando resolver, tá? Só um minuto. Ok, obrigado. Vocês sabem que tem uma apresentação aqui para a gente, né? Eu acho que vocês vão ter que Sim, tirar ela e não colocar está de novo. rolando, ela não está rolando, Hélio, para baixo, eu vou eu mesma compartilhar só um momento. Ok. Vocês estão vendo aí? Sim. O problema é que daí aqui não fica, ó. Embora a apresentação não esteja mais, a tua tela está sendo compartilhada. Ok. Vamos abrir, então, pessoal, a reunião. A primeira pauta de hoje, então, fica aberta a reunião 85 do Conselho das Cidades. A primeira pauta aqui da nossa reunião de hoje vai ser a apresentação da resolução para a eleição suplementar do Conselho das Cidades, para aquelas cadeiras que ficaram em aberto na eleição de fato. O processo eleitoral que a gente está propondo é exatamente igual ao processo eleitoral inicial. No entanto, as datas aqui, elas estão em aberto para que a gente decida junto. E caso exista alguma manifestação de alteração daquilo que foi proposto nas demais resoluções, a gente também abre. A princípio, eu não iria ler toda a resolução, porque ela é bastante similar às demais. O que fica aqui, né, é só realmente as datas. Não sei se alguém pretende falar alguma coisa a respeito. Eu tenho uma dúvida, presidente. Claro, pode falar. Essa eleição, ela deve acontecer de forma mais imediata, creio eu, né? Sim, a gente Aí, não definiu data, Cláudio. Tá, mas nesse sentido, existe alguma vedação para aqueles representantes de entidades que estiverem como candidatos? Eu não entendi a pergunta, pode repetir? Se nesse edital existe alguma vedação ou não para aqueles representantes de entidades que forem participar do pleito, estando como candidato nesse processo eleitoral?
Eu desconheço, Hélio. Vou perguntar para a nossa assessoria jurídica. Ok, obrigado. Um momento. Hélio, Eduardo que está falando, tudo bem? Oi, Eduardo, boa tarde. Tudo jóia. De meu conhecimento, inclusive as pessoas que são candidatos a vereador, quero crer que você esteja falando, que representam entidades de classe e etc., é recomendado que peçam antecipadamente, inclusive ao seu registro eleitoral, licença de seus cargos efetivos nas devidas entidades, para evitar qualquer problema ou questionamento no processo eleitoral futuro, pela legislação eleitoral. Em sendo assim, veja bem, a participação de concorrer ao conselho em representando uma ou outra entidade deveria atender essa mesma prerrogativa. Ou seja, porque quem concorre é a entidade que representa, não é a pessoa. Ou seja, a entidade concorre com X pessoa, a pessoa A, e no decorrer do processo, acredito que possa haver a substituição da pessoa pela pessoa B. Perfeito, obrigado, Eduardo. Hélio, a nossa indicação aqui também é a mesma, tá? Que, a princípio, não existe uma vedação expressa do ponto de vista do conselho, mas sim do candidato. Ok, muito obrigado. Presidente, eu tenho uma pergunta também. Quais seriam as regiões que estão abertas, que ficaram abertas os vagas? Porque eu lembro que são regiões, né? Então, algumas regiões já têm os representantes, mas eu acho que algumas ficaram abertas. Quais seriam, por favor? Norte da ilha. Ah, perfeito. Obrigado. São 2 cadeiras do norte da ilha que a gente precisaria fazer a eleição suplementar. Okay, Só um questionamento, presidente. O do Estreito foi suprido por coqueiros, é isso? Isso já teve, perfeito. a gente já teve uma eleição complementar, né? Sim. Obrigado. Essa seria a segunda complementar. A internet não está aparecendo aí. Não está. Pessoal, não tendo nenhuma questão, eu colocaria aqui um prazo de 20 dias para a gente fazer as aberturas dos processos, tá? Dentro dos nossos sistemas, a gente precisa de um prazo de administrativo básico, e então a gente ajusta as datas. Hoje está ali de 2 a 9 de setembro, a gente mantém as mesmas coisas, mas 20 dias a partir de hoje. Então, hoje é dia 9, a gente partiria lá, começaria no dia 29 de setembro, o período de eleição suplementar do Conselho. Não havendo nenhuma manifestação contrária, a gente age dessa forma por aqui. Se alguém quiser se manifestar de outra forma, por favor. Pode falar, Jorge Getúlio. Eu só tenho 2 considerações, mas é de ordem ortográfica, vamos assim dizer, né? A correção do texto, né? Sim, a gente já verificou duas questões ortográficas também, Jorge Getúlio, talvez seja a mesma, mas se você quiser passar no e-mail do conselho, talvez fique mais fácil, tá bom? Tá bom. Uhum. Ricardo? Oi, boa tarde. Presidente, como é que fica caso, mais uma vez, não preencha as vagas? Isso fica indefinido? Encerra-se a possibilidade dessa participação do norte da ilha? Ricardo, acho que agora a gente tem que, como conselho, fazer uma movimentação para que hajam candidatos para preencher as cadeiras. Até por isso, os 20 dias também, né? São 2 questões bastante... são dois momentos em que a gente vai ter que agir, que é chamar as pessoas para participarem da eleição e fazer os procedimentos administrativos internos para permitir a eleição do Conselho da Cidade dentro dos sistemas da Prefeitura. Então, agora a gente tem que realmente movimentar isso como conselheiros, né, que fazem parte do Conselho. Michel? Só para esclarecer os membros conselheiros que a eleição é uma ação discricionária do prefeito, tá?
Então, ele autorizou que o processo para participação do conselho ser feito mediante eleição. Ele poderia, a lei daria permissão a ele a fazer por decreto todas as nomeações, né? Mas daí, na busca, né, desde o início da primeira eleição, acho que o Carlos estava presente, né, da primeira eleição do conselho, a gente montou esse modelo que foi aceito por todos os prefeitos até hoje sobre esse sistema de participação mista, né, por representações de diferentes segmentos, e espelha um pouco o que é proposto no Conselho Nacional das Cidades, tá? Então, noves fora, se nós não tivermos vamos dizer assim, a eficácia de convidar, envolveria todo mundo, né, participações daquela região, a última alternativa seria uma nomeação do prefeito, né? E aí, claro, dentro de uma análise jurídica, né? Pode falar, Jorge Getúlio. É lembrar que não está restrito só à região norte agora, né? Preferencialmente, mas Isso. outras regiões podem concorrer também. Ok, pessoal, então fica aprovado a resolução, a gente vai fazer os ajustes ortográficos e de data a partir do dia 29, as outras datas seguem o mesmo cronograma, para a gente continuar, para a gente fazer a eleição suplementar, ok? Então, a gente vai passar para a próxima pauta. A próxima pauta aqui é a apresentação da minuta de incentivo ao desenvolvimento econômico previsto no plano diretor. Eu só peço um minutinho, porque eu vou abrir aqui e fazer as apresentações. Eu vou começar com uma apresentação, primeiro, do porquê que a minuta está sendo apresentada no Conselho. Então, a gente vai partir da lei do plano diretor, a lei da outorga onerosa do direito de construir, e eu vou apresentar quais são os locais onde isso vai acontecer, e depois eu passo para a minuta. Depois da minuta, o secretário Michel, da Secretaria de Planejamento e Inteligência Urbana, também vai falar um pouco sobre a proposta, e o secretário Juliano, que é de Desenvolvimento Econômico, também vai falar um pouco sobre a proposta, e depois a gente abre para os conselheiros, ok? Michel, você quer falar alguma coisa antes de eu começar? Não, pode, acho que fica mais prático você apresentar o processo todo. Ok, então. Um momento. Vocês veem a minha tela? Sim, vemos sim. Sim. Ok, então. O incentivo ao desenvolvimento econômico ele está previsto no plano diretor, lá no artigo 295. Vou correr aqui. 295P. Que dispõe que nas áreas de desenvolvimento incentivado, além dos incrementos dispostos no artigo 295E, que é o incentivo à própria DI, a título de incentivo para o desenvolvimento econômico, os empreendimentos que atenderem ao disposto no artigo 5º, inciso 7º, poderão ser beneficiados por acréscimo de um pavimento adicional em áreas de zoneamento de até 4 pavimentos, acréscimo de 2 pavimentos adicionais em áreas de zoneamento de até 5 pavimentos até 8, acréscimo de 3 pavimentos adicionais em áreas com zoneamento acima de 8 pavimentos e acréscimo de 4 pavimentos adicionais em áreas de zoneamento acima de 12 pavimentos. A aplicação da taxa de ocupação e dos recuos do pavimento inferior, ou seja, aquele último a usar o incentivo, antes do incentivo, acréscimo de um pavimento e 3,60 metros nas alturas para cada pavimento adicional, e acréscimo ao coeficiente de aproveitamento máximo equivalente aos parâmetros estabelecidos nos incisos anteriores deste artigo.
Aos empreendimentos descritos no capítulo desse artigo, devem observar os descontos previstos de outorga onerosa de acordo com o disposto no parágrafo 6º do artigo 259 desta lei complementar. E em caso de descaracterização da finalidade após o habite, o empreendedor deverá arcar com a contrapartida financeira de outorga equivalente ao coeficiente de aproveitamento extra recebido. Bom, fica estabelecido, então, que nas áreas de desenvolvimento incentivado será possível fazer esse acréscimo de pavimento de acordo com o zoneamento existente. A gente tem aqui as áreas de desenvolvimento incentivado, são aquelas previstas no plano diretor e constantes no mapa de zoneamento, que são de dois tipos, a ADI 1 e a ADI 2. A ADI 1 são aquelas relativas às ruas, e a ADI 2 são relativas a regiões específicas. Qualquer um, a qualquer momento, se quiser consultar quais são essas regiões e aonde é possível receber esse incentivo, dá para abrir o GeoFloripa, ou o GeoPortal, no caso, né, dos membros externos, vir aqui no layer de plano diretor vigente e ligar essas duas camadas. A ADI 1, que são as áreas de desenvolvimento incentivado relativo às vias, e a ADI 2, que são as áreas de desenvolvimento incentivado relativos a recortes territoriais específicos. Então, só para a gente ter uma noção, eu vou passar aqui por cada uma dessas áreas. Na região continental, existem algumas ruas que foram mapeadas como área de desenvolvimento incentivado do tipo 1, e a área de operação consorciada, que existia já no plano diretor na 482, também passou a ser área de desenvolvimento incentivado 2. Todas as áreas de operação consorciada, que é a do continente, a do Saco dos Limões e o aterro, eles também viraram a área de desenvolvimento incentivado 2, assim como todo o distrito sede. As outras áreas de desenvolvimento incentivado 1 são aquelas relativas às vias. Então, aqui eu tenho a região Central e Trindade e Saco dos Limões, Saco Grande, etc. Passando mais para o norte da ilha, que a parte de Santo Antônio também tem algumas ruas incentivadas, e subindo, né, um pedaço da SC, um pedaço do Ratones, outro pedaço da Vargem, um pedaço da Daniela, algumas ruas, né, na Daniela, algumas ruas em Jurerê, algumas ruas em Canasvieiras, na Cachoeira também algumas ruas. O resto do norte da ilha não tem nada. Ingleses, várias ruas incentivadas. Capivari, as ruas incentivadas. Rio Vermelho. Na Barra também temos algumas ruas incentivadas. Na Lagoa, eu vou afastar um pouquinho para aparecer melhor, são as ruas incentivadas da Lagoa. Rio Tavares, também na SC. Campeche, talvez seja a malha com mais ruas incentivadas. Vou aqui para o Carianos, também algumas ruas incentivadas. Tapera, as ruas incentivadas da Tapera, tem que deixar um pouquinho afastado. Ribeirão da Ilha, Alto Ribeirão, apenas. Morro das Pedras, Açores. E aí a gente finaliza as áreas de desenvolvimento incentivado da ilha. Então, fica nessas regiões territoriais que estão sendo previstos o incentivo. Tudo bem? Todo mundo até aqui está tudo certo? Alguma dúvida? Presidente, só me passa novamente a região continental ali. Claro. Não, para eu dar uma... Ok. Obrigado. Pessoal, um momentinho, tá? Bem rapidinho, já continua a apresentação. Posso fazer um comentário? Claro, Michel, por favor. Enquanto a Ivana, não sei se ela vai falar sobre isso, o mais importante aqui já existiu um artigo no Plano Diretor de 2014 que o município deveria incentivar o desenvolvimento de atividades culturais, esportivas, econômicas, turismo, etc., mediante a concessão de
potencial diferenciado, né? Mas nunca havia sido encontrado a forma de aplicar isso. Então, através do artigo do incentivo se traz isso, e o principal da discussão agora é estabelecer o quanto essas fator N, né, do cálculo da outorga, sobre essas áreas incentivadas, né, sobre o que a pessoa produzir, se paga ou não outorga, ou quanto paga ou não outorga desse desenvolvimento econômico. Por que esse incentivo ele oferece potencial construtivo? Já foi discutido no plano diretor, que a gente quer uma cidade que não seja simplesmente a exploração imobiliária, né, em que a gente convoque, né, os empreendedores a produzirem edifícios que são fundamentais à operacionalização e à construção, né, de centralidades e diversidade da cidade, seja ela cultural, hospitais, saúde, etc., né. Senão a gente vira um território que eu chamo de balneário camburização, né, que a gente tem um monte de edifício residencial e não tem o suporte, né, das atividades que vão gerar emprego e que vão dar dinamismo ao espaço da cidade e o dinamismo dos bairros, né. Então, o incentivo, ele propõe um acréscimo construtivo para que aquele acréscimo, o equivalente àquele acréscimo, ele possa implementar um equipamento cultural, qualquer tipo de equipamento que se enquadre, né, para que tenha esse incentivo. Vamos tomar como exemplo, por que uma pessoa colocaria uma pequena sala de eventos ou uma pequena centro cultural, uma galeria, alguma coisa num bairro, se aquilo poderia virar um apartamento que me fornecesse renda, né? Então, ou por que um hospital deveria pagar outorga onerosa igual um apartamento residencial, né? Então, essas coisas que a gente tem que balizar, né? Então, o incentivo ele vem nessa linha, né? Oferecer uma troca construtiva para que aconteçam usos que a cidade necessita, né? Enquanto a Ivana estava fora, eu fui adiantando aí. Obrigado. Obrigada, Michel. Eu vou ir aqui no artigo 5º, inciso 7, que é o que estabelece quais são as atividades econômicas que a gente vai incentivar. Secretária, Então, se puder ampliar um pouquinho, se não for difícil, eu agradeço. Ampliar um pouquinho, ampliamos. Ficou melhor assim, Hélio? Tem a Suzane está com a mão levantada, Suzana, desculpa. Suzana, sim, é só uma questão de ordem. Eu estou aqui representando a UFECO, e a UFECO tem várias pontuações a fazer, e eu não sei se a cada item discutido a gente pontua, ou no final, quando abrir para cada membro. Suzana, como eu expliquei antes de iniciar a apresentação, a gente vai deixar as pontuações para o final, tá? Depois que o município apresentar toda a proposta e o secretário Michel e o secretário Juliano também colocarem a visão da pasta deles em relação à minuta, tá? Então, tá ok. Muito obrigada. Por nada. Aguardamos. Ok, então no artigo 5º, inciso 7, ele dispõe que os serviços ligados... Então, a gente estava lá no 295p, ele trouxe para o artigo 5º, inciso 7º, para dizer quais são os usos que serão incentivados, que são aqueles serviços ligados à economia criativa, desenvolvimento tecnológico, saúde, educação, assistência social, cultura, turismo, lazer, e devem ser são considerados como atividades estratégicas do desenvolvimento econômico e social de Florianópolis. Ok? Eu acho que não sei se tem alguma dúvida nesse sentido. Eu vou passar para... Além desse artigo, tem um artigo também depois do índice de estímulo igual a N, que eu vou deixar... Primeiro a gente vai passar toda a parte do incentivo econômico, que são as diretrizes para que aquilo seja considerado uma dessas atividades, e depois eu entro no 200 e depois eu entro na lei da outorga em si, tá? Um momentinho, por favor. Então, aqui está a minuta que a gente está fazendo de desenvolvimento econômico. A justificativa técnica, não sei, acredito que todo mundo tenha lido, eu não vou me ater tanto à justificativa, e sim à minuta em si, tá? Mas ao lado de cada artigo, a gente tem a justificativa para o que está sendo proposto.
Então, o decreto aqui tem como objetivo o incentivo, artigo 1º, o incentivo para o desenvolvimento econômico tem por objetivo promover o desenvolvimento econômico e a dinamização das áreas de incentivo de desenvolvimento incentivadas, ADIs, estimular a geração de empregos, a educação e inclusão social, atrair investimentos em atividades econômicas diversificadas, ambientalmente adequadas e aptas a gerar polos de desenvolvimento, potencializar a capacidade criativa, a geração de conhecimento científico e tecnológico e ampliar o ecossistema local de inovação. Reforçar a vocação da cidade enquanto polo turístico e de eventos, ampliando a infraestrutura e a oferta de meios de hospedagem nos espaços destinados à exposição, convenções e congressos. Fomentar a criação de equipamentos hospitalares e daqueles destinados à promoção da saúde, proteção e acolhimento, visando universalizar o acesso aos serviços de saúde e assistência social. Difundir a importância da prática de atividades de lazer e esportivas para a saúde e qualidade de vida. Estimular a diversidade cultural em todas as suas formas de expressão, fomentar o empreendedorismo e desenvolvimento da economia criativa e incentivar o aumento da oferta de serviços essenciais, a consolidação das centralidades e a melhoria da mobilidade urbana. A apreciação do incentivo para o desenvolvimento econômico, previsto no artigo 295-P da Lei Complementar 482, será restrita aos empreendimentos que promoverem as atividades ligadas à economia criativa, desenvolvimento tecnológico, saúde, educação, assistência social, cultural, turismo e lazer, considerando como atividades estratégicas do desenvolvimento econômico e social de Florianópolis. Então, é uma repetição daquilo que já está na legislação. Mas aqui a gente traz o que entende-se como cada uma dessas atividades. Então, economia criativa, as atividades e negócios baseados no capital intelectual e criativo e que geram valor econômico, como exemplo, design, publicidade, moda, arquitetura, editorial, audiovisual, cultural, patrimônio e artes, música, artes cênicas, pesquisa e desenvolvimento, biotecnologia, tecnologias da informação e comunicação, escolas de gastronomia e centros de desenvolvimento gastronômico. O desenvolvimento tecnológico, que são os habitats de inovação, então isso é importante, né? Não é uma salinha que tenha um centro de pesquisa ou um coworking ou etc. São habitats de inovação, que é um centro de inovação, é algo maior, e que tem como exemplo, né, que estariam embutidos nesses habitats de inovação, os centros de pesquisa e inovação, os parques e polos tecnológicos, espaços de cocriação, coworking, espaços maker, aceleradoras, incubadoras, pré-incubadoras, distrito de inovação, living labs, linking labs, etc. Como saúde, hospitais geral ou especializado em maternidade, policlínica, ambulatório, postos de saúde, clínica geral, especialidade, instituto de longa permanência para idosos, casas de repouso, spa, centro de reabilitação e laboratórios. Como educação, escolas, faculdades, universidades, colégios, creches e outros edifícios destinados ao ensino, pesquisa e extensão. Assistência social, centros de proteção social básica, especial de média ou de média complexidade, especial de alta complexidade, incluindo serviços de acolhimento institucional nas modalidades abrigo institucional, casa-lar, casa de passagem e residências inclusivas. Como cultura, museus, estádios, teatros, salas de espetáculo, arquivos públicos, centros de documentação, cinemas, circos, jornais, radiodifusão e centros culturais. Como turismo, meios de hospedagem, espaços destinados à exposição, convenções e congressos, parques temáticos e diversões, zoológicos, aquários e turismo religioso. Esporte e lazer são os centros desportivos. Outras atividades similares e devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento administrativo próprio conforme interesse público. Então, para aqueles que a gente não conseguiu vislumbrar no momento da elaboração da regulamentação, ainda tem uma oportunidade de tentar convencer que está dentro dos objetivos aí da minuta proposta. Não serão enquadrados como desenvolvimento econômico para fins de uso de incentivo as áreas voltadas à comercialização de unidades autônomas ou que utilizem o uso habitacional, exceto os destinados para os meios de hospedagem, porque o que se pretende aqui é realmente o desenvolvimento econômico, a criação de empregos, a oferta de serviços do município para, né, turistas e moradores. Agora, mais a aplicação prática do incentivo. O potencial extra recebido por intermédio de incentivo será empregado exclusivamente para a consecução das atividades incentivadas, que justificadamente motivaram a sua concessão, sem prejuízo de outras atividades, uso ou finalidades no mesmo empreendimento, desde que atendidos os demais limites legais. Ou seja, as atividades de desenvolvimento econômico poderão estar no mesmo prédio ou no mesmo empreendimento daqueles de desenvolvimento econômico,
No entanto, para fazer jus do incentivo, toda área concedida como incentivo deve obrigatoriamente ter o uso incentivado, um daqueles descritos no artigo 2º. Primeiro, desculpa. Artigo 4º. A concessão do incentivo ao desenvolvimento econômico e os motivos do seu deferimento deverão ser averbados na matrícula do imóvel, indicando expressamente a finalidade, os usos autorizados e o prazo mínimo para sua alteração. Em caso de descaracterização da finalidade antes de 10 anos após o habite da edificação, o empreendedor deverá pagar a contrapartida financeira da outorga considerando o índice N igual a 1, da área equivalente ao coeficiente de aproveitamento extra recebido, e a outorga de alteração de uso conforme o artigo 295-A, que é uma outorga que ainda não está regulamentada, no entanto, que vem como um extra para aqueles que desvirtuarem os usos incentivados no prazo menor que 10 anos. Não é exatamente desvirtuar, a gente entende que a cidade é dinâmica e que ela tem que, poder se adaptar. No entanto, essa adaptação, a partir do momento que houve um incentivo, tem que ter uma contrapartida maior. A concessão do incentivo para o desenvolvimento econômico se dará em processo específico a ser analisado por grupo técnico de trabalho vinculado ao comitê gestor do plano diretor municipal, que decidirá fundamentadamente acerca do atendimento aos critérios de aplicação dos incentivos. No processo de aprovação de projeto, o órgão municipal de licenciamento avaliará se o projeto está adequado ao termo declaratório de uso de incentivo apresentado pelo requerente. No processo de licenciamento da obra, deverá ser apresentada a carta de concessão de incentivo emitida pelo grupo técnico de trabalho. Então, essa é uma questão muito mais de procedimento e administrativa de como que isso vai acontecer dentro do município. Para a aprovação do projeto, o interessado apenas declara que vai usar o incentivo, no entanto, para o licenciamento da obra, obrigatoriamente, já tem que ter sido concedido o incentivo pelo grupo técnico específico. Para avaliação da concessão do incentivo, deverá ser apresentado estudo específico, que deverá conter croquis, resumo por pavimento, indicando as áreas resultantes da taxa de ocupação e os pavimentos gerados pelo incentivo para o desenvolvimento econômico. Demarcação específica nos pavimentos daquelas áreas empregadas para os serviços ligados à economia criativa, desenvolvimento tecnológico, saúde, educação, assistência social, cultura, turismo e lazer. Tabela síntese contendo os seguintes dados: área total concedida pelo incentivo, área destinada às atividades caracterizadas como promotoras de desenvolvimento econômico. Vai ter que ter um requerimento justificado acerca do atingimento aos critérios para a concessão do incentivo para o desenvolvimento econômico e o termo declaratório lavrado pelo responsável técnico pelo projeto. Aqui é importante destacar que o modelo, de negócio apresentado vai ter que justificar a concessão do incentivo, principalmente ali para a hotelaria, tem que mostrar que haverá serviços, que haverá geração de emprego e renda. Cabe ao órgão de licenciamento a aferição dos critérios dispostos nas normativas da aplicação do incentivo e a validação dos critérios será mediante certificação de aceite e vinculação a projeto específico emitido pelo órgão de licenciamento, estando vinculada obrigatoriamente à futura averbação no cartório de registro de imóveis como parte integrante do habite-se. Então, para o habite-se, a gente vai cobrar que esse uso incentivado seja averbado na matrícula, para que uma eventual alteração de uso futuro fique fácil da gente acompanhar. Eu vou aqui fazer uma pausa para considerações, mas vamos lá. Considerações em relação a essa parte da lei, porque vamos lembrar que tem toda a parte da outorga ainda que eu vou apresentar, mas eu acho importante a gente fechar aqui. Isso é o incentivo de desenvolvimento econômico para ganho de potencial construtivo. Ficou claro? Eu acho que é mais para tirar dúvida agora, tá, Suzana? Não é tanto para as considerações em relação à minuta apresentada, é mais para dúvidas, por favor. Hélio? Bom, não é para apresentação de sugestões, é só para dúvidas, é isso, né? Isso. Tá, no artigo 6º ali, eu não acompanhei se você falou, no caput, acho que falta uma palavra no final do caput ali. Faltou, Artigo 6º. A gente já altera. Você sabe qual é a palavra ou não? Você leu ali, chegou a ler? Está estudo específico a ser... Não, mas é estudo específico contendo. Ah, perfeito. Ok, bom, e aí depois sugestões eu passo para frente. A dúvida era essa mesmo. Ok. Ricardo, dúvida? Oi, a minha dúvida na aplicação do incentivo é quando eu tenho um lote
diretamente vinculado a uma ADI, né? Me parece que somente nas ADIs que vai ser aplicado, e ele é um lote grande, que tem mais de 100 metros de profundidade. Eu consigo levar todo o incentivo para o lote, ou eu tenho uma limitação de distância da via? Ricardo, assim como as ADIs, o incentivo ao desenvolvimento econômico também está conectado às áreas de desenvolvimento incentivado. Então, fica limitado aos 65 metros a partir ali do alinhamento de muro, né? Ou aos 100 metros quando configurar a quadra. Mas, posso comentar? Claro. Provavelmente em terrenos maiores, tu vai utilizar os pavimentos que são permitidos, os usos permitidos para além, e o que for em acréscimo de área, tu vai aplicar próximo à avenida, entendeu? Então, é bem provável, dá para estudar na questão de regulamentação, né, Ivana? Sim. Como se organiza isso, tá? Acho que não é ainda o momento, né? Não. Suzana? Obrigado. Eu tenho duas perguntas. Qual, ainda nesse bloco, né? Só para esse bloco. Qual a fundamentação técnica para transformar as 7 OUCs do artigo 29 do Plano Diretor, da revisão do Plano Diretor de 2023 em ADI 2? Tá? E também Desculpa, Suzana, eu não entendi a pergunta. Você pode repetir, por favor? É porque no artigo 29, tá, do Plano Diretor de 2023, as 7 OUCs, tá, nessa proposta, elas estão reduzidas todas a ADI 2. Assim, vamos lá. Então, as áreas de operação consorciada, que são as OUCs, Sim. elas viraram áreas de desenvolvimento incentivado. As áreas de operação urbana consorciada, elas têm como objetivo a realização da operação urbana consorciada, e isso pode continuar ocorrendo. No entanto, a gente entende que os critérios de ADI também fazem com que essa região tenha um incentivo ao seu desenvolvimento. E por isso elas foram igualadas dentro do plano diretor, ou melhor, não foram igualadas. As áreas de operação urbana consorciada se transformaram em ADI. E o que fez isso foi lá o plano diretor, não é a minuta que está trazendo isso como novidade. O plano diretor já estabeleceu dessa forma, Suzana. Tá, então, na verdade, como você falou, ela já é assim, essas 7 ou Cs, elas já automaticamente são as ADI 2, é isso? Isso, o plano diretor já assim estabeleceu, isso. Tá. E tem mais uma pergunta, por que as OUCs de ratones continente ingleses não apareceram no anexo 2, H2? Anexo H2 seriam os anexos das ADIs. E daí você está falando que as ADIs da... Ratones continente ingleses. Ratones... A do continente está aparecendo, né? A do continente está como AUC. Ratones, eu não lembro de área de operação consorciada lá. Michel, quer me ajudar um pouquinho? Eu não lembro de AUC nos ratones. E qual que é o outro? E outra é ingleses, né? Continente. Ingleses também eu não lembro de nenhuma AUC. Eu estou abrindo aqui o plano, tá? Aqui está o sobrezoneamento, isso aqui são as AUC. Você mostrou no mapa que tem ali nos ingleses. Tá, mas aí são as ADIs do 1, que são ruas específicas, certo? Ah, tá. Ali no Rio Vermelho. Vamos lá, Suzana, só para a gente entender. Ó, vou ligar aqui de novo, ó. ADI 1 são as vias. Tá vendo que liga um monte de tracinho? Porque esses tracinhos são vias que foram mapeadas como vias a serem incentivadas. E ADI 2 são regiões, são recortes territoriais, que daí são as áreas de operação consorciada e o distrito 7. Certo. Ok? Tá ok. Da mesma forma, essas vias vieram lá do plano diretor, tá? Baseado em estudos técnicos que foram apresentados em cada audiência, as vias selecionadas, feita aqui pelo pessoal foi conjunto na Ivana, CMHDU, mas mais o pessoal de mobilidade e planejamento.
Foi feito simulações para indicar quais seriam as potenciais centralidades e quais seriam as vias mais conectadas e que seriam os eixos de transporte coletivo, tá? Então, essas aí foram limitando, daí os técnicos apontaram essas vias. Para inclusão ou retirada, daí só por projeto de lei específico, tá? Jorge? Jorge Getúlio, você está com a mão levantada, quer falar? Não? Ok, então. Não temos mais dúvidas em relação a esse primeiro bloco, que são os usos incentivados? Então, eu vou para o próximo bloco, que aí realmente é a outorga onerosa do direito de construir. O artigo 259 do plano diretor, ele estabelece aqui a contrapartida a ser devida ao município pela aquisição do direito de edificar, que é a nossa outorga onerosa do direito de construir. Foi completamente revista na revisão do plano diretor, né, com novos valores e etc. E a Lei Complementar 755 de 2013 estabelece a fórmula de cálculo para a outorga onerosa, que é esta aqui, onde o CP é a contrapartida financeira final, a PGURB é o valor fixado na planta genérica de valores urbanísticos, que está disponível no GEL, já posso mostrar também. O FM, que é o fator multiplicador, equivalente à área computável construída em metros quadrados acima do coeficiente base igual a 1. Então, você tem o 1, que é do terreno, tudo acima de 1, que vai construir naquele terreno, você paga a outorga. E o índice de estímulo dos usos prioritários no plano diretor. A aplicação dos usos de estímulo tem como propósito favorecer a política de desenvolvimento urbano do município, por meio do desenvolvimento de áreas estratégicas e da produção de usos e tipologias priorizadas no plano diretor. O índice de estímulo terá coeficiente variável entre 0 e 1, sendo que no plano diretor já ficaram alguns coeficientes, né, determinados, como habitação de mercado e habitação de médio padrão, e o desenvolvimento econômico ficou igual a N. Então, esse fator N da fórmula da outorga, que agora a gente está, então, construindo como fator a ser utilizado de desconto no cálculo da contrapartida da proposta. Então, vamos continuar aqui. Artigo 7º. Agora eu estou voltando para a minuta que a gente vai apresentar com base no que está escrito no plano diretor e na Lei 775 de 2023. Ivana? Desculpa. Fala, Jorge Getúlio. Mas eu caí aqui. Claro, pode falar. Então, no item 10, inciso 10 do artigo 1, diz lá que para melhorar a mobilidade. Mas está tendo vários incentivos. E as vias, em princípio, vão ficar as mesmas. Só vai ficar maior dependendo do horizonte pretendido, né? A mobilidade vai piorar em um primeiro momento, né? E outra coisa, os incentivos oferecidos, eles são cumulativos, né? A relação de incentivos são cumulativos, né? E adotar todos eles, aumentar o investimento, aumentar a taxa de ocupação, né? E qual é o horizonte de concretização das centralidades? Qual é esperado pela prefeitura? Não é 10 anos, né? Nem pode. Desculpa, o período de concretização, foi isso que tu falou? Isso, concretização das centralidades para que a mobilidade venha a melhorar. Getúlio, a concretização... Porque esse incentivo vai gerar, são polos geradores de tráfego, né? E vai aumentar bastante o tráfego, se concretizar isso tudo aí. Existe uma série de conceitos utilizados dentro de tudo que está sendo apresentado, Jorge Getúlio. Você, pura e simplesmente, dizer que porque aumenta o potencial construtivo de um local, a mobilidade, consequentemente, vai aumentar e vai ficar pior, não necessariamente segue nessa ordem. É claro que a mobilidade tem que ser tratada. No entanto, todo o critério de centralidades, ele veio com base nos DOTs, que faz com que a centralidade sejam os eixos que se queira concentrar a população para que todos os serviços, inclusive aqueles de mobilidade, né, e principalmente aqueles de massa, mas não apenas, o peatonal, de bicicleta, também sejam, né,
como que eu posso dizer, melhor suportados, né, que a infraestrutura ocorra nesses eixos e nessas áreas, exatamente para que, no longo prazo, a mobilidade seja impactada positivamente. Mas o Michel pode falar mais, se ele quiser, Michel. Qual é o horizonte esperado para isso? Primeiro, para ter uma noção de centralidade. Getúlio, não existe modelo matemático do mundo que preveja isso, tá? Jorge Getúlio, não existe concretização de centralidade, existe oportunidade da gente criar dessa área uma centralidade. Não existe um período de concretização. E outra coisa, nós não vamos ver esse incentivo aplicado de forma generalista. O próprio plano nos dá instrumento para impor limites e a gente monitorar. Pode ser um próximo passo aí, tá? Ademais, toda a literatura e toda a urbanística contemporânea prova exatamente o contrário do teu argumento, né? Quando a gente coloca, um pouco disso que a Ivana falou, quando a gente distribui e faz a dispersão de usos no território que já estão propensos à habitação, como a gente bem claramente demonstrou no plano, a gente cria oportunidades de deslocamento também locais e regionais no contrafluxo, né? Então, essas vias selecionadas são exatamente aquelas que a gente vai criar vias mais completas, se pretende, né, no prazo, monitorando isso para que vá acontecendo de forma par e passo com o desenvolvimento urbano, para que a gente consiga ter vias completas, né? Então, criar diversidade no território vai exatamente ao contrário, né? Ela favorece a mobilidade. Ademais, a mobilidade é levar pessoas, e as pessoas existirão, independente de ter um hotel, ou um hospital, ou ter um outro equipamento necessário ao funcionamento da cidade. Então, incentivar uma construção para absorver usos não vai produzir mais nenéns ou produzir mais habitantes na cidade, né? Ela vai favorecer ao crescimento convencional da cidade, que, por sinal, a nossa é bastante atrativa e temos que lidar com isso, né? A título de colaboração também, se me permitir. Eduardo, desculpa, mas tem 2 outros conselheiros com a mão levantada. Desculpa, tá? Acho que é o Miguel Ângelo que levantou a mão primeiro. Miguel Ângelo? Não? A minha pergunta... Pode falar. Não, a minha pergunta talvez o Michel possa responder. O seguinte, todo esse incentivo de construção de pavimentos e áreas, ocupações de ruas incentivadas, acho que precisa um acompanhamento de parte da infraestrutura toda. Sabemos que en Florianópolis temos carências gigantescas em algumas infraestruturas, principalmente saneamento. Então, de onde que vai sair o investimento necessário para poder acompanhar esse crescimento concentrado, do ponto de vista da infraestrutura que deveria acompanhar esse crescimento? E se os recursos vão partir da outorga onerosa, ou seja, da contrapartida dos empresários, dos empreendimentos, essa contrapartida vai ser posterior à execução desses empreendimentos. Então, se a infraestrutura teria que se adiantar a esses empreendimentos, criando uma infraestrutura que possa resistir esse crescimento, esses investimentos vão ter que sair de outro lado, que não vão ser a contrapartida dos empreendimentos. Essa é a minha preocupação. Aí a gente vai no cerne da questão. A gente entende isso, é necessário isso. Inclusive, os planos distritais vêm para elaborar exatamente esse plano de investimentos, né, que o Conselho da Cidade vai ter uma participação fundamental, mas também o modelo de concentração, e aí eu recomendaria a leitura do estudo do ICES, que fundamentou lá em 2014, no plano diretor, que não foi feito corretamente, e demonstra inequivocamente o custo das infraestruturas no município quando ele parte por um modelo espalhado. Estamos falando de uma questão, título de exemplo, só de iluminação pública a gente gasta em infraestrutura 10 vezes mais do que o cenário idealizado pela ONU e pelos órgãos mundiais de planejamento urbano, porque nosso modelo é de dispersão. Então, ou a gente reverte esse modelo, ou a gente vai criar uma cidade para gerações que não vão ter o direito à infraestrutura, não vão ter direito à área de lazer, por causa do modelo de dispersão. Então, o modelo de dispersão é discutido no plano diretor,
Ok. O modelo de implementação de infraestruturas, salvo quando tu cria um bairro novo, ou tu faz uma reforma inteira de um bairro, por exemplo, Barcelona, que fez o Arroba 22, vai lá e implementa um bairro novo, acho que o professor conhece bem, a cidade, elas não conseguem, isso é fato, fazer investimentos em toda a infraestrutura ao mesmo tempo, sob pena de um investimento que pode não vir a ocorrer do outro lado. Né? Então, por exemplo, eu vou fazer toda uma rua, estruturar toda uma rua no bairro tal para que ela receba um crescimento, né? E aí, sob pena desse crescimento não vir, né? Entra aí os outros instrumentos do plano, que é exatamente aquele da operação urbana consorciada, os PEUs, etc., que podem colaborar nesse sentido, que acho que se toma lá nos planos distritais para que a gente possa, de forma inteligente, fazer a gestão do território no tempo, né? É uma conta complexa que a cidade vai ter que fazer sim, tá? Ok. Suzana? Oi. Ainda a respeito das ADIs, tá? Que eu esqueci de um detalhe. As ADIs, delimitadas em vias inseridas em áreas de risco de inundações e alagamentos, como, por exemplo, Santa Mônica, Trindade e Itacorubi, que são em torno do manguezal ali de Itacorubi, né? Como que fica aí esse desenvolvimento em áreas de risco, né? Suzana, as áreas de risco, elas estão determinadas no Plano Municipal de Redução de Riscos, e essas áreas de risco, elas não contemplam as ADIs, né? As ADIs não estão nessas áreas de risco, mas também a definição das ADIs, elas não são objeto agora da nossa discussão, as definições das ADIs foram lá no plano diretor, e proposições de mudanças, exclusão ou novas ADIs, vai ter, né, tem que passar por um processo legislativo, então eu acho que não é o objeto da discussão atual. Não, e também é o seguinte, né? Qualquer área que tenha outro impedimento, seja ADI ou não, ela não vai ser ocupada, né? Então, uma ADI, às vezes, está passando do lado de uma PPE. Obviamente, essa PPE, ela tem restrições legais de ocupação, né? Então, tem que entender que um instrumento, por estar ali, não significa que vai ser aplicado, né? É a mesma coisa nós termos zoneamento aqui no centro da cidade ou em outro bairro que o terreno não consta lá no mapa um rio, mas aquilo não deixa de ser uma PP, tem que ser observada nessa PP. Então, não é o zoneamento ou a delimitação da via que concede de forma automática a permissão de uso do terreno, né? Ok, Eduardo? Eduardo, não estamos te ouvindo. Está no mudo. Simplesmente para colaborar um pouco com o Michel na questão de ter essa previsibilidade em 10 anos ou mais ou menos, e também todo o projeto teremos que ter uma sinergia com o interesse do empreendedor, ou seja, o empreendedor econômico, no intuito de que o local ou o desejo de um local ou outro a ser empreendido, né, financeiramente, ter essa sinergia com aqueles apontados pelo município na lei. Obrigada, Eduardo. Hélio, você estava com a mão levantada, mas tu falou, pode falar de novo, por favor. Pois não, meu é uma dúvida aí. Me ajuda a esclarecer que eu estou um pouquinho confuso, não lembro mais. Claro. Aí tem a fórmula da contribuição aí da outorga, né, da contrapartida financeira, e no caso do desenvolvimento econômico, ali o índice N não está no cômputo da fórmula. Então, a minha leitura é que eu faço sempre, no caso do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento incentivado, é que CP é igual a N. Aquela aplicação da fórmula não vale, é isso? Não, que a gente vai... Acho que daí, Hélio, eu acho que eu posso... Depois de explicar a fórmula e o que seria o índice N, aí a gente volta à tua pergunta, pode ser? Perfeito, obrigado. Obrigada também. Rodrigo? Presidente, não, só queria fazer a contribuição, acho que tem alguns assuntos que a gente acaba retornando à discussão lá do plano, né, e muitas coisas que já passaram por esse conselho. Mas, voltando ali até a discussão do Jorge Getúlio, do modelo de centralidades, enfim, se é bom, se é ruim, eu acho que vale a pena citar, porque na época a gente investiu um valor alto, porque era dúvida também da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, quanto ao modelo de cidade que a gente estava direcionado a validar.
E na época a gente trouxe o arquiteto Alain Berthaud, do Banco Mundial. Ele veio de Nova York para cá, a gente rodou 2 dias com ele, querendo um diagnóstico da cidade, depois ele apresentando uma proposta. E um cara de 80 anos de idade, já passou por todas as maiores lideranças de arquitetura do mundo, já implantou esse sistema em muito lugar, e a gente vê a validação profissional de uma pessoa, né? Então, como o Michel disse que não tem modelo matemático que explique, mas eu acho que na época foi de grande serventia a gente inclinar um direcionamento que estávamos indo para o caminho correto. E eu acho que o que vem se aplicando só corrobora com essa decisão. Obrigado, presidente. Obrigada também, Rodrigo. Carlos? Boa tarde. Não, só para reforçar uma preocupação que alguns dos que me antecederam colocaram, né, que é a preocupação com a gestão de todo esse processo. Ou seja, eu tenho certeza, né, de que essas proposições que estão presentes no plano diretor, a proposta de encaminhamento nessa regulamentação são fundamentais para o desenvolvimento da cidade. Mas nós temos que ter certeza, né, temos que ter convicção e temos que ter confiança de que o município, né, vai administrar isso de uma maneira concreta, para que daqui a pouco não se tenham aí desvios de função, desvios de uso. Ou seja, acho que vocês que estão à frente desse processo têm que buscar agora transmitir uma tranquilidade para nós, né, de que realmente, efetivamente, a prefeitura vai tomar frente desse processo e vai fiscalizar para que desvios de conduta, desvios de encaminhamento não aconteçam. Era algo que eu queria deixar registrado. Obrigado. Ótimo, Carlos. Eu acho que hoje a rede de planejamento, como nosso grande portal de comunicação do município, principalmente da gestão territorial com os munícipes, será onde a gente vai apresentar tudo isso, um mapa de controle dos incentivos, principalmente do desenvolvimento econômico de fruição pública, dentre outras ferramentas de transparência, para garantir realmente que o controle e a fiscalização sejam efetivos, tá? Essa é assim que a gente está trabalhando. Pessoal, acabando as dúvidas em relação ao primeiro bloco, eu vou para o segundo bloco. Eu vou tentar explicar um pouquinho melhor a questão da fórmula novamente. Vamos lá para o plano diretor, tá? O plano diretor implementou a outorga onerosa e estipulou que a fórmula fosse feita por uma legislação específica. A legislação específica é a Lei 775 de 2023, que estabelece a fórmula de cálculo da contrapartida da outorga onerosa do direito de construir. Hoje a fórmula ela é estabelecida pela contrapartida, que é igual a PGURB, que é o valor territorial, a FM, que é a área acima do potencial 1, que aquela edificação está usando, a área computável da edificação, e o IE, que é um índice de estímulo, que são para aqueles usos priorizados pelo plano diretor. No parágrafo 2º, o índice de estímulo, ficou estabelecido que o índice de estímulo vai ser um coeficiente de variável entre 0 e 1. E dessa forma já estabeleceu também que dentro da habitação de interesse social, a habitação de mercado tem um índice de estímulo, ou melhor, um índice de estímulo 0,15, e a habitação de médio padrão, também dentro da classificação de habitação de interesse social, tem um índice de estímulo 0,50, sendo que o desenvolvimento econômico ficou N, que era para ser estabelecido posteriormente. Aqui, ó. O índice N é aplicável aos usos estratégicos do desenvolvimento econômico e social do município, conforme o inciso 7º do artigo 5º da Lei Complementar 482. A aplicação do N depende de prévia regulamentação ouvido o Conselho das Cidades, que é o que a gente está fazendo agora. Ok? Então, esse é o resumo do porquê que a gente está chegando no índice N. Entendi perfeitamente. Obrigado, secretária. Entendi. Obrigada também, Hélio. Desculpa por não ter sido clara antes. O que a gente coloca aqui, então, é que ficam regulamentados nos termos deste decreto os critérios de classificação para enquadramento dos usos estratégicos do desenvolvimento econômico e social nas tipologias apresentadas no parágrafo 2º do artigo 4º da Lei Complementar 755 de 2023. O índice N será igual a 0 e será aplicável aos usos estratégicos do desenvolvimento econômico e social de Florianópolis, descrito no artigo 2º deste decreto. Não poderão ser enquadrados como beneficiários de índice de estímulo N os empreendimentos que promovam a comercialização de unidades autônomas ou utilizem uso habitacional, exceto aqueles destinados a meios de hospedagem. O índice N será aplicado nas áreas da edificação destinadas às atividades descritas no artigo XXX, que é o 2º, com exceção das atividades acessórias ao uso principal da edificação. Na coluna da direita tem toda a justificativa, estou passando reto, tá?
Artigo 8º. Regramentos, critérios de projeto e procedimentos complementares a este decreto, que, se fizerem necessários, poderão ser definidos em portaria conjunta dos órgãos de planejamento, desenvolvimento econômico e licenciamento. O incentivo disposto neste decreto se aplica também às edificações existentes, desde que sujeitas a processo de reforma, ampliação ou retrofit. O município implantará sistema de acompanhamento dos indicadores dos incentivos concedidos, de acordo com os eixos especificados no artigo 2º. A revisão do índice N deverá levar em conta a análise desses indicadores. E este decreto entra em vigor na data da sua publicação. Então, em resumo, o que o município está propondo é que o índice de estímulo para todas as atividades de desenvolvimento econômico seja igual a 0. Ou seja, a área relativa ao uso de atividade incentivada não tem contrapartida de outorga onerosa, e apenas para esses usos. Uma coisa que é importante eu colocar para complementar é que a gente fez uma avaliação do impacto disso nas outorgas calculadas de janeiro até agosto desse ano, né, o que significaria esse índice N naquilo que já foi licenciado esse ano, sendo que o impacto é menor do que 2%. Isso, e todos os usos que foram identificados ali nesse estudo são usos de hotelaria, ou seja, os demais usos incentivados realmente não estão sendo produzidos, e por isso que a gente precisa incentivar com veemência, e por isso essa é toda a motivação para a minuta que está sendo proposta. Eu vou abrir agora para o Michel complementar. Michel, por favor. Claro. Desculpa, pessoal. Desculpa, eu falei antes, tem o vídeo, né? Bem deselegante, né? Boa tarde, Fé, também. Bom, acho que antes, naquela pausa, eu dei uma falada sobre isso. A gente reuniu o secretário Juliano para entender todas as matrizes do desenvolvimento econômico que ele trouxe. Reuniu com outros secretários, né, e propôs como meta, como largada, que o índice fosse 0, para que a gente tivesse também uma mensuração de indicadores, né, para ter uma base de dados de quanto que a gente vai desenvolvendo, e nesse processo de gestão da cidade, se a gente identificar que está tendo vamos dizer assim, um desses usos que está extrapolando, a gente pode acionar o pagamento da outorga mais para frente, né? Então, como se trata de um decreto, e esse decreto vai estar sempre monitorado pelo Conselho da Cidade, por se tratar de recolhimento de outorga, é algo bem factível de ser feito, né? As preocupações que a gente viu até agora são exatamente as mesmas que as nossas, né? A Ivana já falou sobre a transparência, a gente quer estabelecer procedimentos, aí cabe muito a SMHDU, né? E a questão da fiscalização de posturas e da cidade como um todo, que a gente tenha os controles para que não desvirtue, né? Não desvirtue esse acréscimo de área e realmente converta naquilo que a cidade precisa, né? Também a gente percebe, através da última fala da secretária Ivana, de que como não tem ocorrido, né, licenciamentos de outras atividades, né, e talvez colocar esse incentivo para rodar, a gente consiga monitorar isso e entender como vai andar, né. Na questão da construção, acho que não sei se se desconta aqui presente ou não, é bem comum a rejeição inicial a esse tipo de área, né. Geralmente é uma área que gera custos e não gera retorno imediato, né. Então, por exemplo, quando tu faz uma área comercial que a gente tem incentivado colocar as áreas comerciais e não dá uma contrapartida construtiva, essas áreas, o uso misto não acontece, né? Então, não acontecia o uso misto na cidade por rejeição de conta, né? Então, aquela área comercial é uma área que é difícil, que está submetida a uma operação que não é de venda, e o empreendedor vai embora e deixa ali o imóvel e não quer saber, né? No sentido, faço imóvel residencial, vendo apartamento, parte para outro, né? Assim que normalmente a construção civil só de imóvel residencial trabalha. Mas quando a gente insere as atividades comerciais e uso misto, vai gerando uma diversidade, e ela só aconteceu quando realmente teve um incentivo do que ele construiu comercial, ele tivesse um incentivo que ele conseguisse recuperar a parte de habitação que ele perdeu, né? E aí sim passou a ser aceito, né, pelas construtoras, a inserção de um instrumento tão importante quanto o uso misto, né? Na realidade, esse incentivo, ele também é uma forma de uso misto, né? Esse incentivo, essa diversidade econômica, né? É uma forma de nós ter sobreposição de usos, né? E tornar os edifícios mais eficientes,
com maior uso e provocar que nós tenhamos cidades mais seguras também, com maior diversidade. Eu acredito que não sei, isso é uma questão que vai ter um acompanhamento, que vai começar a surgir pequenas galerias, salas de exposição, equipamentos de saúde também, que compartilhem edifícios, né? E eu acho que isso é extremamente relevante. Então, para nós, no Conselho Gestor do Plano Diretor, tratar isso como uma largada zero para todos é um ponto de referência importante, porque a gente não tem ainda nenhuma base, né, para dizer, tal uso tem que pagar um pouco mais do que outro uso, e assim por diante, né. Então, a proposta foi posta, a gente levou isso, a Ivana fez essa simulação do que representava, ela é 2% da outorga, é pouco, né, do que foi aprovado até hoje, né, durante esse ano, né, de outorga, e o mais importante é ter esses usos na cidade, né, do que não tê-los. Até porque eles não representam habitação, né, são construções complementares, as pessoas já estão, né, elas só estão ocupando lugares, elas ou moram em algum lugar, elas já estão morando em lugares, né, e com isso a gente consegue absorver cidades mais inteligentes e eficientes. A ideia é testar o instrumento, monitorar e trazer ao conselho daqui um prazo, né, Ivana, o que rodou, para que a gente faça uma reflexão aí com uma base de dados estruturada do que ocorreu mais, onde é que ocorreram os incentivos, de que forma a gente pode provocar que um determinado bairro que está assim, mais para trás, está precisando alguns equipamentos, possa ser mais, que ações, né, a cidade como um todo pode tomar para que aquele bairro consiga recuperar e melhorar sua estrutura de serviços e de apoio às atividades que não residenciais, né? Obrigada, Michel. Obrigada, Michel. Agora, Juliano, o secretário Juliano. Oi, boa tarde. Prazer estar falando com vocês. Bom, já foi muito bem argumentado aqui pelos meus companheiros de prefeitura. Acho que está muito claro. Acho que a lei, inclusive, está muito clara, né, na sua abordagem. Fato que a cidade vai crescer, né, fato que ela vai crescer ao longo dos próximos anos. E o plano diretor realmente é a saída que a gente tem aí para que a gente possa, de fato, ter o crescimento ordenado e com impulsionamento das atividades econômicas para que o conceito inicial do plano diretor ele seja atingido na sua essência, né? Eu quero sempre lembrar aqui do conceito da cidade de 15 minutos, né? E aí eu acho que essa abordagem já traz à tona a questão da mobilidade urbana, que eu acredito piamente que vai contribuir de forma direta, já que nós teremos as densidades urbanas junto com as suas centralidades. E para a gente ter, de fato, a centralidade, a gente precisa criar incentivo, né, para tornar o adensamento e a geração de oportunidades nas regiões incentivadas da maneira mais organizada e rápida possível, né? Então, acho que essas abordagens já foram tratadas aqui. Eu tenho convicção de que esse tipo de abordagem, esse tipo de incentivo que nós estamos pensando aí enquanto grupo é o melhor incentivo possível. Já visto aí o impacto que teve, né, de 2% somente. Então, nós não estamos conseguindo levar esse incentivo até as pontas, então, e isso é fundamental para que a gente possa levar a cidade para um outro nível, né, para um outro patamar, sempre lembrando que a cidade vai crescer, né, independente do nosso desejo ou não, ela vai crescer. O que a gente está tendo a oportunidade nesse momento é de um crescimento organizado, né? Então, quando a gente tem esses tipos de incentivo, e eu entendo que ele é um incentivo muito contundente, né, principalmente para a geração de empregos na cidade. Eu vejo isso com muito bons olhos, né, e fiquei muito satisfeito e muito feliz que na conversa lá do grupo técnico isso tenha vindo à tona de forma até muito espontânea, né, então fiquei muito feliz que isso tenha sido contemplado da forma como foi. Né? No mais aí, eu acho que a Ivana e o Michel já foram bem categóricos, né? E a própria lei, eu acho que ela está muito clara
Nesse sentido, a gente tinha uma preocupação final de que poderia trazer de impacto negativo, né? Mas a gente viu que realmente um impacto de 2%, eu acho que a gente vai conseguir realmente o efeito contrário, né? A gente vai estimular realmente a criação dessas novas as regiões aí de desenvolvimento econômico e, com isso, gerar oportunidades para que as pessoas possam ter o seu incremento de receita dentro da mesma região, né? Então, de novo, né, eu acho que voltando ao conceito de cidade de 15 minutos, que é o que todo mundo deseja, no final das contas, né? Ter menos mobilidade urbana, diminuir, pelo menos, né? E que as pessoas possam se locomover rapidamente para os seus para suas atividades econômicas. Então, eu fiquei muito feliz realmente e acho que a gente está dando um grande passo aí enquanto município. Era isso, Ivan. Obrigada, secretário Juliano. Agora sim, eu abro para os demais conselheiros para demais dúvidas em relação ao INCN e outras sugestões. Hélio? Bom, vamos lá então. Ali no artigo 2º, no item 1, estabelece alguns condicionantes aí para a economia criativa. Se puder voltar ali. E ali, dentre as descrições que vão ali, também as escolas de gastronomia. E aí eu vou deixar uma sugestão, porque não só as escolas, mas os estabelecimentos de gastronomia, uma vez que estabelecimentos muitas vezes trabalham, por exemplo, com matemática específica e isso tudo envolve economia criativa. Então fica a minha sugestão para que inclua-se também os estabelecimentos de A e B, de alimentação e bebida, porque delas também vários se caracterizam com a economia criativa. A outra sugestão é a respeito do artigo 4º, que trata da outorga onerosa ou da isenção da outorga pelo desenvolvimento econômico, e que, no caso da alteração de uso antes dos 10 anos, ele computaria todo o valor da outorga nessa eventual alteração de utilização diferente daquele que ele solicitou e conseguiu a isenção. Então, fica a minha sugestão, e eu não sei, eu não consigo ter uma visão tão sistêmica quanto a de vocês que desenvolveram isso, mas a nossa sugestão é que a cobrança dessa outorga ela fique proporcional ao período que falta, caso ele precise alterar a utilização, fique proporcional ao período que falta para vencer a carência de 10 anos. É isso. Obrigado. Obrigada, Hélio. Anotado, tá? Obrigado. Suzana? Oi, pessoal. Aqui representando a UFECO, nós tivemos reunião 2 vezes essa semana e uma série de dúvidas, né, foram alencadas e tô apenas me referindo a algumas, tá? Tem uma sugestão aqui de redação para o artigo 9, que é o seguinte, ali diz assim, ó, o incentivo disposto nesse decreto se aplica também a edificações existentes. Aí, para incluir, que se enquadre nos 8 tipos de empreendimentos considerados como atividades estratégicas do desenvolvimento econômico e social, desde que sujeitas a processos de reforma e ampliação ou retrofit. Essa foi uma sugestão de correção de redação, tá? Uma outra questão, eu peço desculpas quanto à minha imagem, porque eu estou com um problema na câmera
até conversei com o Hélio Leite no início da reunião, porque a minha câmera deu pane aqui, tá? Infelizmente, não estou podendo aparecer aí para vocês. E de todas as dúvidas alencadas pela nossa reunião, tá? A UFECO, nós gostaríamos de saber o que vem a ser a apreciação desse decreto aqui pelo Conselho. Essa apreciação implica em votação ou apenas correção e alterações e sugestões? Suzana, eu consultei quem está nos orientando na parte jurídica é a nossa subprocuradora-geral do município, a Carolina, e pelo entendimento da legislação, que ficou disposto na legislação, é que o Conselho da Cidade ele tem que ser ouvido dentro dessa elaboração, então aquelas sugestões serão levadas em consideração pelo município para a gente, eventualmente, a melhorar a proposta de minuta, né, com base nas sugestões que os conselheiros propuseram. Certo, certamente. Então, nesse caso, tá, a UFECO gostaria de ter mais prazo, estaria pedindo vistas para poder fazer um compilado geral, porque em função do material ser muito denso de informações e há poucos dias encaminhado, para poder viabilizar a nossa formação de opinião. Essa foi a deliberação da UFECO trazida, que eu estou representando, né? Então, a gente queria pedir um espaço aí de vistas, que pelo regimento interno são 30 dias, é isso? Vou verificar, Suzana, no entanto, a gente vai verificar aqui o pedido de vistas, tá, Suzana? Porque essa é uma regulamentação extremamente importante para a cidade, e a gente tem, sim, uma pressa mesmo no que diz essas regulamentações, porque várias análises estão aguardando essas regulamentações, e não só isso, né? A cidade precisa que esses empreendimentos realmente aconteçam o quanto antes, é para isso que o plano diretor fez essas proposições, então o pedido de vista, ainda mais de 30 dias, é algo bastante complexo e inviável praticamente para a gente, mas a gente vai analisar aqui o regimento. Tá ok, obrigada. Mais alguma consideração? Então, até o final da reunião... As sugestões da UFECO ali, naquela redação, poderiam ser aceitas, muito embora a aplicação só se dá nos artigos que eles mencionaram, né, é meio óbvio, mas com relação àquele que seja submetido a retrofit e tal, achei bem interessante, tá? Então, enquanto secretaria, não aqui quanto apresentação mercado, sério. Eu vou verificar a vista, tá, Suzana? Só um pouquinho. Pessoal, ninguém mais levantou a mão, eu estou entendendo que não tem mais nenhuma consideração em relação à minuta apresentada. Suzana, a gente entende que as contribuições da UFECO podem ser muito bem vistas, a gente concede os 30 dias de vista para ser apresentado na próxima reunião, no entanto, a gente vai publicar o decreto da forma como ele está sendo apresentada, com as sugestões aí atuais, e as sugestões da UFECO podem ser apresentadas na próxima reunião, e a gente faz uma votação em relação a uma alteração do decreto, se assim o Conselho entender ser viável, ok? Ok, muito obrigada. Por nada. De qualquer forma, a gente vai verificar as alterações que foram propostas agora e provavelmente aí ainda essa semana essa minuta irá para a nossa Casa Civil para ser publicada.
Pessoal, acredito que não temos outro momento de pauta. Eu queria só trazer alguns informes gerais. Eu assumi como presidente do Conselho das Cidades há algumas reuniões apenas, e a gente está tendo alguns problemas de ordem aqui, de organização, que eu pretendo estar com tudo resolvido até a próxima reunião. A gente já está bem mais adiantado para essa. Mas a gente está fazendo também um painel de acompanhamento dos conselheiros, onde todas as atas serão disponibilizadas, e a gente vai fazer o aceite também de forma online das atas, tá? Então, isso está sendo construído, para que a gente não fique aí, né, muito complicada com essa questão também, ok? E, de resto, muito obrigada a todos pela reunião. Acho que essa forma de debate é bastante legal para que a gente construa uma cidade cada vez melhor, atendendo aos objetivos do plano diretor. Jorge Getúlio, levantasse a mão sobre... Pode falar. Exato, é só lembrar que nós temos aqui as 4 atas atrasadas, né? Então, você está falando sobre isso, é isso? É isso mesmo, Jorge Getúlio. A gente vai, em breve, disponibilizar um sistema de gestão bem inteligente para o Conselho das Cidades fazer a apreciação e a aprovação das atas, ok? Estamos em construção. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos aí, então. Boa tarde. Suzana, desculpa, tu levantou a mão? Tem uma última pergunta, eu não entendi. Vai ser publicado esse decreto com essas alterações, aí depois, se houver alterações, ele é corrigido e republicado novamente? Isso mesmo. E pode isso acontecer? Pode. Então tá. Tá ok, Então, muito obrigada. Por nada. Até a próxima, pessoal. Muito Até a obrigada pela próxima. reunião. Obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Uma boa Parabéns. tarde. Boa semana a todos. Obrigado. Tchau, boa Obrigado, semana. pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa Tchau, semana. tchau. Obrigado a todos. Um abraço.